Olá, olá, tudo bem, querido jovem? Trago mais um esboço comentado da lição. A temática da semana foi Apanhados no Fogo Cruzado. Nós estamos na lição de número 4. E ao longo dessa semana, nós estivemos estudando mais uma famosa parábola de Jesus, que é a parábola do trigo e joio. Trago a grande pergunta da semana: podemos identificar quem é o trigo bom e quem é o joio na parábola, nos nossos dias atuais? Nesta parábola, queridos, encontramos dois senhores: o proprietário, o dono da terra, e o inimigo, do proprietário. O proprietário, que simboliza Deus, semeia de dia. Deus sempre apresenta as coisas claras. Com Deus não existe penumbra, nem sombra, nem trevas. O que ele faz, faz na luz do dia. O outro personagem da parábola é o inimigo do proprietário. Ele simboliza o diabo. De acordo com a parábola, este semeia à noite, oculto nas trevas, né? Escondido, ele é pai da mentira e é o pai também da falsidade, anda com rodeios, com meia-verdades. E o texto da lição está em Mateus, capítulo 13, versos 44 a 46. Dando continuidade, cola no esboço com a gente no nosso primeiro dia da semana, dia de domingo, primeiro tópico, uma batalha maior. A parábola do trigo e do joio expõe o conflito entre o bem e o mal. Segundo tópico, a antiga serpente. Nesse dia nós aprendemos que o mal terá um fim um dia e Deus será quem determinará. Deus não precisa de juízes, por mais sincero que seja. No terceiro tópico, o único juiz qualificado não tente julgar o outro por maior mal que ele tenha feito. Deus deixe que ele acerte as contas com Jesus. E quarto e último tópico, mas não menos importante, a bondade de Deus, os planos de Deus são os melhores e maiores. Vamos então ao estudo de cada tópico da semana. Primeiro tópico já mencionado, uma batalha maior. Aqui nós podemos apresentar os elementos da parábola como introdução, contextualização para a sua unidade de ação, tá bom? Então você pode apresentar os elementos da parábola e quais são esses elementos: o campo, o semeador, o inimigo, o crescimento e a colheita. Em linhas gerais, esses são os elementos da parábola. O campo ele representa o mundo, o semeador representa Jesus, o inimigo representa Satanás, o crescimento representa a ênfase dada na parábola, a coexistência do bem e do mal, e por último, elemento da parábola, a colheita, que é uma referência ao fim dos tempos e julgamento final. Queridos, nessa parte nós temos dois pontos importantes a serem destacados. Primeiro ponto, a parábola do trigo e do joio ilustra a batalha cósmica entre o bem e o mal. Segundo tópico, qual semente escolheremos ser, o trigo ou o joio? Então, a parábola ela apresenta esses dois pontos importantes que nós não podemos deixar de enfatizar neste tópico, tá bom? Dando continuidade, queridos, ao próximo tópico, a antiga questão. Jesus, ao contar essa parábola, os discípulos não entenderam. E após esse momento, os discípulos eles se aproximam de Jesus e dizem: Jesus, explica-nos a parábola do joio do campo. Nós precisamos entender melhor essa parábola. E aqui, querido, nós podemos destacar duas perguntas importantes para que você possa trabalhar com a sua unidade de ação e para que o diálogo ele possa fluir. Se o semeador plantou a boa semente, por que ele permitiu que o inimigo plantasse o joio? Por que ele permite essa coexistência do trigo e joio? Como a compreensão do conflito entre o bem e o mal pode nos ajudar a enfrentar os desafios? Uma vez que a parábola do trigo e joio tem aplicações para os nossos dias, retrata a realidade do grande conflito entre o bem e o mal. E uma vez que eu e você estamos inseridos nos dias atuais nesse mesmo conflito, como como esses ensinamentos nos ajudam a enfrentar os desafios existentes. Queridos, o mal terá um fim um dia, e Deus será quem o determinará. Deus não precisa de juízes, por mais sinceros que esses juízes possam,
possam ser. Então, trabalhe com a sua classe. Dando continuidade ao próximo tópico, único juiz qualificado. Mateus capítulo 13, verso 30 diz o seguinte: deixem que cresçam juntos até a colheita. E aqui também está uma grande pergunta importante da semana. Quem é o trigo bom e quem é o joio? Podemos apontar o dedo para as pessoas? Será que podemos usar um termômetro para medir se fulano de tal é um trigo bom ou se fulano X é o joio? Será que podemos ter mensurar isso na nossa vida, olhando para a nossa igreja, olhando para a nossa própria unidade de ação, para o nosso contexto, qual nós estamos inseridos? Será que nós podemos apontar para os nossos irmãos e dizer quem é o trigo bom e quem é o joio? E eu quero responder essa pergunta com um próprio texto da lição, que diz o seguinte: o mal deve desenvolver-se plenamente e concretizar-se para que sua verdadeira natureza seja exposta e compreendida totalmente. Só quando os verdadeiros resultados do pecado ficarem claros e evidentes, Deus poderá erradicá-las. Preste bastante atenção. Deus, não sou eu, não é você. Deus poderá erradicá-lo totalmente. Somente Deus está qualificado para fazer isso. Somente Deus está qualificado para fazer a distinção, a separação do trigo e do joio. Não tente julgar, não tente julgar o outro por maior mal que ele tenha feito. Deixe que ele acerte as contas com Jesus. Então, esse processo de separação é um processo que o próprio Deus fará. É um processo que o próprio Deus fará. Somente eu e Deus sabe se eu sou um joio ou se eu sou um bom trigo. E assim você também. Somente você e Deus sabe quem você é de fato. E aí, queridos, Deus ele nos concede a oportunidade de melhorar o nosso caráter. Ele nos concede a oportunidade de trabalhar nos pontos essenciais e necessários para que cada dia possamos nos tornar um bom trigo. Dando sequência ao próximo tópico, a bondade de Deus. Eu gosto muito desse texto, Jeremias capítulo 29, verso 11, diz o seguinte: eu aqueci os pensamentos que tenho a vosso respeito, né? Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro com esperança. E nesse momento, querido, na sua unidade de ação, para fechar o assunto, depois de muita discussão, muita compreensão a respeito da temática da semana, com a palavra deixo como sugestão, né? Como uma palavra, como Deus manifesta seu amor e bondade para você. Permita, dê esse espaço para que a unidade ela possa demonstrar em uma palavra como cada um percebe o amor de Deus e a bondade para com cada um. Queridos, o tempo é amigo da verdade. Quanto mais o tempo passa, mais as coisas se esclarecerão. Quero concluir com o seguinte pensamento da voz profética, ela diz o seguinte: é permitido ao joio crescer junto com o trigo, desfrutando dos mesmos privilégios de sol e chuva, mas no tempo da colheita será vista a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Cristo mesmo decidirá quem é digno de estar na família de Deus e quem não é. Enquanto isso, queridos, cabe a mim e a você trabalharmos, termos comunhão com o Pai, para que cada dia possamos nos tornar o bom trigo, para que Cristo possa ter alegria na minha e na sua vida através do nosso estilo de vida, que é um estilo de vida daqueles que servem a Deus. Essa parábola, querido, ilustra o grande conflito entre o bem e o mal. E de que lado você quer estar? A sua resposta não deve ser apenas de forma oral, mas deve ser de forma vivencial, viver essa resposta no dia a dia. Eu quero estar do lado de Jesus, eu quero estar do lado do bem. Então, seja
uma pessoa de princípio, seja uma pessoa que realmente evidencie na sua vida que você está vivendo uma vida semelhante ao desejo e plano de Jesus para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde até a próxima semana com mais um esboço comentado da lição. Tchau, tchau!